Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês análise de alguns ativos que eu acho que está interessante aí pro decorrer da semana e também fazer uma análise setorial do Ibovespa e dos índices mais importantes aí para dentro da nossa bolsa aqui, beleza? E lembrando que se você ainda não é inscrito, inscreva-se aí no canal, deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo com um amigo para o YouTube entender que é de boa qualidade, acabar entregando para mais pessoas e deixa aí também um feedback, tá? Se você quiser ver análise de algum ativo em específico, só tá deixando aqui nos comentários o ativo e o tempo gráfico desejado, que eu trago análise para a próxima semana, beleza? Inclusive essa semana aqui teve bastante ativos, então acho que o vídeo vai passar um pouco até de 30 minutos. Só já aproveitando para lembrar também, tá, pessoal, que o cupom segue sendo o cupom do Semana do Amigo, que é válido aí para o capitalismo completo, com 35% off no boleto e 25% off em até 12 vezes no cartão, beleza? E lá no nosso site da capitalismo.com.br, na aba de resultados, é possível acompanhar em tempo real o desempenho das estratégias, tá? Deixa eu só ver aqui. Então aqui, ó, o swing trade até o momento de 2023, olha, 8,93 contra 9,5% de Ibovespa, né? Deixa eu aumentar aqui. Que tá aqui, olha. Então na própria aba de resultados lá já dá para acompanhar em tempo real, beleza? Dito isso, vamos lá para o gráfico. O Ibovespa teve uma semana aí forte novamente, né? Dentro dessa ainda consolidação em topo, mas já passa a gerar a expectativa de uma possível retomada de alta. Rompendo 120,700, a gente tem alvo lá no 124,5, que é ainda do primeiro movimento aqui embaixo, olha, desse pivô. Ó. Desse movimento a gente tem um alvo de 200% lá no 124,5, tá? Então ainda segue a expectativa de alta para o Ibovespa e o suporte base dessa última movimentação de alta é a faixa dos 116 mil pontos, tá? Então enquanto não perder essa zona de suporte, segue a expectativa aí de uma retomada de alta e o detalhe para o volume aqui, ó, bem acima da média, tá? Olha, bem acima da média. O índice financeiro que também é relevante, olha, já fechou a semana e dá um pouco melhor que o Ibov, que ele fechou acima do seu topo, ou seja, já acionou um pivô de alta com volume aqui acima da média e expectativa já de retomada de alta para o índice financeiro, olha, com o próximo alvo sendo os 13 mil pontos e depois 13.230, tá? Então bem interessante o índice financeiro, né? Olha, forte movimento, ó. Tem algo lá em cima, que era a projeção de 200% e um nível de resistência importante. Ó. Então também segue bem interessante e com isso os ativos do setor financeiro passa a ficar interessante para se acompanhar durante a semana, né? Outro que também é bem importante é o Imob. Deixa eu excluir isso aqui, que isso aqui já foi. Ele saiu aqui dessa acumulação, fez um forte movimento de alta, tá aqui em cima de uma deriva, né, um canalzinho de alta, ainda tem alvo lá na região dos 1.000 pontos. O índice imobiliário, como foi um dos que subiram até mais forte do que o próprio financeiro, ele ainda não rompeu o topo novamente, né? Ele ainda está nessa congestão em topo. Para acionar um novo pivô de alta, ele precisa romper os 965 mil pontos. 965. Aí abre espaço para ir lá nos 1.000, tá? Pelo semanal a gente vê a primeira perna forte de alta, né? Ó, saiu dessa acumulação, subiu aqui 40% em 44 dias, ainda tem espaço para ir lá nos 1.000, que é uma resistência de médio prazo, tá vendo? Mas ainda também está bem interessante. Índice de consumo ainda segue a congestão em topo, não conseguiu romper ainda o topo dessa congestão, né, que está aqui na faixa dos 3.230. Só que ainda um pouco acima dessa região tem outro nível de resistência já próximo, né, olha, que é lá nos 3.300. Então, uma região de resistência forte para o índice de consumo, mas está trabalhando dentro de um contexto ainda de alta, tá? O IEX, que é o de elétrica, ainda está dentro da correção lateral, mas dentro de um viés de alta, né? A gente tem sequência de fundos ascendentes. Olha, fundo 1, fundo 2,
fundo 3 e agora a formação do quarto fundo, no caso, nessa sequência de topos e fundos ascendentes, o que gera expectativa de continuação de uma tendência de alta, tá? E com isso, os ativos dos setores elétricos passam a chamar bastante atenção para a semana, ok? Inclusive, para a semana da nossa carteira aqui, vão ter alguns ativos do setor elétrico. E se você ainda não é cliente, quer receber ponto de entrada, ponto de stop, ponto de parcial, alvo, o alvo daquela operação, saber a hora certa de sair, a hora certa de vender, a gente tem os nossos produtos, que é válido para o plano aí que está sendo oferecido o cupom de desconto, tá? E lá a gente sempre manda a composição da nossa carteira de swing trade, que são produtos fechados aqui, e tem a atualização, né, o acompanhamento ali diariamente dos papéis compostos das nossas carteiras, mostrando o contexto gráfico, seguido de relatório, mensagem nos nossos canais, tanto do Telegram, pelo celular, da versão mobile, tem também a versão desktop, também simples de se acompanhar, tá? Então, o índice elétrico segue a expectativa de alta aí também, bem forte, tanto no diário como no semanal alinhado, e é um dos setores aí mais fortes da bolsa, junto com o setor imobiliário e financeiro, tá? Indo agora para os ativos, tá, pessoal? Tem bastante ativo que está interessante, então eu vou compartilhar os contextos gráficos e é importante que vocês entendam que não é para ficar focado em preço de entrada ou preço de stop, que eu comento aqui os pontos que são interessantes, mas sim na análise de contexto, né, para poder ajudar vocês a terem a tomada de decisão sozinha ou entender o que está fazendo, né, ou saber por que está comprando, por que vai vender, ou por que tem uma parcial, por que tem um alvo, mas saber a junção ali do contexto gráfico para uma tomada de decisão, tá? E analisar o contexto da relação de risco-retorno, onde você quer entrar versus o seu stop contra o espaço que tem para o ativo andar a favor. Então, isso é o que mais importa do que os próprios pontos de interesse de compra ou de venda, tá? Então, o primeiro ativo que eu acho que está interessante é Petrobras, tá? Petrobras, a gente tem aqui um forte movimento de alta, fez um processo aqui de bandeira, né? Pelo diário já acionou a bandeira com volume acima da média, mas o que está mais interessante é pelo semanal, né? Ele fez aqui um forte movimento de alta, deixa eu dar um zoom aqui. Ele fez um forte movimento de alta, se distanciou das médias, fez o processo de correção, testou média móvel de 9, aqui ascendente pelo semanal, e zona de antigo topo principal aqui, tá vendo? Olha, que era um nível importante de resistência, agora está funcionando como suporte, que foi em cima da onde o ativo fechou com uma barra de força aí pelo semanal, faltou entrar um pouco de volume, né, no fechamento da semana, mas a gente viu lá que pelo diário, pela barra de fechamento do diário, entrou o fluxo comprador. Então, aqui olhando mais pelo semanal, a entradinha no rompimento da máxima do semanal com stop na mínima, um stopzinho aí de 6,5, né? 6,5 até o topo aqui, olha, dá 7%, ou seja, você consegue tirar o risco da operação no topo anterior. E aí, se ele romper o topo e acionar realmente o pivô de alta, o que por enquanto é o que o contexto está mostrando, mas ele ainda não fez o rompimento, você consegue projetar o alvo aí 2, 3 vezes maior do que esse risco, tá? Ou o apoio você pode pegar aqui e projetar a própria barra que a barra de gatilho para cima. E aí o alvo de 200% dá lá na região dos 34,40, tá vendo? Também é uma possibilidade. 34,40, o que geraria um alvo de 15%, né? 2 para 1 o tamanho do risco inicial. Então, a Petrobras está bem interessante. Se a gente olhar aqui pelo TPV, olha, ele se afastou da média móvel de 50, fez o processo de correção, se aproximou da média móvel de 50 e já começa a embicar para cima de novo, né? A gente tem o IFR também trabalhando acima da zona 50, ou seja, demonstrando que a força predominante segue sendo de venda, tá vendo? Enquanto ela se mantiver trabalhando acima da zona 50, a gente percebe aqui também no TPV, olha, quando ele encostou na 50 e depois embicou para cima, ele fez esse forte movimento aqui de alta até aqui, né? Aí agora ele está encostando aqui de novo na média móvel de 50, embicando para cima, expectativa de continuação de alta Petrobras aí, que também achei bem interessante para estar trazendo aqui, tá? Even 3 também, o papel ainda tem alvo lá na região dos 8,57, fez um forte movimento de alta, depois enroscou aqui nessa região, né? Olha, enroscou aqui, tá vendo? Uma deriva, mas segue a expectativa de continuação de alta, tá? O diário está meio bagunçado, mas se a gente olhar pelo semanal, ele fica um pouco mais claro, né? A gente vê aqui o primeiro movimento
de alta, rompendo aqui uma cunha descendente, tá vendo? Que tá aqui como claro, vou colocar de cor escura que ficou mais simples, ó. Tá vendo? Então conseguiu romper essa região, né? O rompimento aqui, olha, se afastou da média, não tem nada para fazer, se aproximou aqui da média, voltou a entrar força compradora novamente, e se romper aqui a barra anterior da semana retrasada, só no novo pivô de alta, de continuação, tá? Olha, tem um forte movimento de alta, que é a perna 1, e se dar sequência no movimento, ainda tem alvo na região de 8,57, 10,62 e depois 12,12. E quem ainda tem a média móvel de 200 um pouco antes no 8,02, tá? Para ficar atento aí, chegar aqui próximo, mas aí já é 9,10 contra um stop pelo semanal de 8,46, né? Só tomar cuidado com o tamanho do stop, talvez diminuir a mão seria uma boa opção, tá? Porque o stop de swing trade aí, mais de 7,5%, 8%, se não tiver gerenciamento de risco é pior. Então, quando o stop fica maior assim, o que dá para ser feito é diminuir o tamanho da mão de entrada naquele ativo, né? Aí você balanceia a entrada do mesmo jeito. Porque aí vem, olha, tá em cima desse nível de resistência aqui, olha. Então, se ele consegue romper essa região, deve entrar fluxo comprador aí para o papel retomar essa movimentação, é mais provável de alta, tá? Então, even 3, azul 4, que é de um setor que particularmente não gosto muito, mas tá deixando uma barra de força, né? Olha, bem interessante. Uma barra de força aqui bem interessante, que é arriscar uma barra para cima. A entrada no rompimento da máxima, com stop na mínima da barra, tentando pegar a continuação do movimento de alta. E aí você consegue tirar o risco até no topo aqui, que é os 22,20, olha, do rompimento da máxima até lá, já são 18% contra um stop ó, de 8,60. Então, novamente, é diminuir o tamanho da mão para balancear a entrada, do mesmo jeito se fosse um stop de 5% e você fosse entrar com 600 papéis, um stop de 8%, ao invés de você entrar com os mesmos 600, 500 papéis, você entra com 200, tá? Fiz a conta assim, meio por cima, mas isso se chama diminuir a mão quando o stop está um pouco acima da, da forma de gerenciamento de risco que eu entendo que é desnecessário para o swing trade, tá? Então você diminui a mão e entra do mesmo jeito que dá elas por elas, tá? Só que tome cuidado. E relembrando que não vai entrar em todas as oportunidades que aparecer, tá? Isso é fato. Então aqui a gente tem azul, se a gente olhar pelo gráfico semanal, olha lá, o papel fez uma forte movimentação de alta, se afastou muito da média, né? Era meio óbvio uma correção aqui, ou correção de contratendência ou correção lateral. Nesse caso foi de contratendência, ele veio, testou média móvel de 9,50, voltou a ganhar força compradora e está em cima de um nível importante, né? Se a gente olhar aqui para a esquerda, olha esse nível para a esquerda. Ou seja, é uma região de forte defesa aqui. Era forte resistência quando o preço estava baixo. Como o preço conseguiu romper aqui, ó, rasgar para cima e voltou a testar, esse mesmo nível que era importante como resistência, ele passa a ser importante também como suporte, que foi na onde defendeu essa região. Então, tentando pegar uma continuação desse movimento aqui de alta de azul 4, uma entradinha aí também no rompimento da máxima da semana passada com o stopzinho na mínima e vai-se embora, né? Até o topo ali já dá mais do que 2 para 1, né? Um upsidezinho aí de 18%. Outro ativo que é do setor elétrico, Elet 3 também está interessante, né? Já está trabalhando aqui dentro de um canalzinho de alta. A gente olha pelo semanal para alinhar com o diário, olha que coisa bonita, né? Ele fez o primeiro movimento de alta, corrigiu aqui, olha, deixando o que? A possível formação de um fundo ascendente, né? Ó. Fundo, possível formação de um fundo ascendente para a continuação desse movimento. Ó. A gente tem o primeiro alvo aqui na região dos 42,70, que vai em linha tanto com a resistência desse canal de alta, como do antigo topo aqui com fundo, tá vendo? As ocas de troca de polaridade. Você consegue fazer uma parcial na região de 43,40 e tentar levar lá até os 51,52, que é o topo principal aqui em cima. O que olhando para o diário seria no rompimento da máxima ali dos 39,16, stopzinho no fundo aqui, stopzinho técnico de 4,63 e um espaço para andar, olha,
de 8, ou seja, só a parcial já dá aí para trabalhar com mais de 2 para 1, né? Tem espaço aqui, olha, para andar até essa região já dá 9%, então é mais do que 2 para 1. E o ativo que quando ele chega próximo dessa zona de suporte entra a força compradora, ó, como aqui no início foi um fundo, aqui ele se aproximou e voltou, aqui ele se aproximou de novo junto com o processo de correção desse forte movimento de alta, e aqui uma correçãozinha, ó. Expectativa de continuação dentro de um ativo que tem o gráfico diário e o gráfico semanal alinhado, que aumenta a expectativa do ativo seguir a favor daquele movimento, né? Se a gente olhar aqui pelos indicadores de força, a gente vê aqui novamente, olha lá, o TPV, que se afastou muito da média móvel de 50, ele se aproxima da média móvel de 50 de novo e já empica para cima, né? Ou seja, todo esse processo aqui dele se aproximando da média móvel de 50, que é a referência que eu uso, é o processo de correção aqui no preço. E agora ele volta a demonstrar a força predominante, que é a força do movimento prévio, que foi o movimento de alta, tá? Aqui a gente tem o FR também trabalhando acima da zona 50, né? Ele passa aqui abaixo da zona 50, mas por um período curto de tempo já volta para cima de novo, ou seja, força predominante compradora. Então tem esses pontos aí bem alinhados, por isso que eu também decidi trazer ELET3 aqui, tá? MGLU, um tradezinho de contratendência, porque ainda sigo achando que o papel está bem fraco. Se a gente olhar pelo semanal, tem espaço para fazer um pullback até os 3,50, que seria testar a média móvel de 9 com a média móvel de 20 pelo semanal. Então dá um stop, dá um tradezinho de contratendência com upside de 14,30, ou seja, quase 15%, né? MGLU, se a gente olhar pelo diário aqui, olha, seria basicamente arriscar essa barra para cima, né? Uma stopzinha de 5,65 pelo diário para tentar levar até média móvel de 9 no semanal, que é a região dos 3,50, né? Aqui, ó, um pouquinho acima da média móvel de 50, que está nos 3,39 no gráfico diário. Então, um upside aí de 3 para 1. Tá bem interessante. Lógico, né? Subindo 1,5 o tamanho do risco ali é já tirar o risco da operação e tentar levar a outra parte, o residual, até o alvo final, né? MGLU. Mas só isso o contexto, né? Seria um trade de contratendência pelo semanal, entrando pelo diário, né? Que seria pegar essa distorção do preço até a média pelo semanal. Também é uma estratégia bem boa, tá? CEMIG, outro papel bem interessante que também é do setor elétrico, né? Se a gente olhar aqui pelo semanal, o papel que fez uma forte movimentação de alta, né? Fez uma forte movimentação de alta, ó, com fundo aqui, deixou um fundo bem interessante em antigo nível de resistência, que é a mesma situação que eu comentei de Even, tá vendo? Ele rompeu essa região forte de resistência aqui, olha. Resistência, resistência, resistência. Essa tentativa aqui resistência ele consegue romper. Aí ele vai e se transforma no que? Num suporte, é quando a gente tem a troca de polaridade. Aí ele vem e forma um fundo ascendente, olha lá, ó, acima do antigo nível de resistência. Tá vendo? Então ele consolida um fundo ascendente, o preço se aproxima da média, tenta fazer mais um movimento, não acaba dando sequência de primeira, mas ele volta a corrigir aqui de novo e ainda trabalhando acima de topos e fundos ascendentes. E aí, se a gente olha pelo diário, a gente vê a volta do fluxo comprador dentro de um papel, né? O volume aqui, olha, do fechamento da barra de sexta acima da média, o que chamou bastante atenção. Eita, cadê? Aqui, ó. Tá vendo? O alto volume comprador, próximo da média móvel de 50, próximo de toda essa região de fundo aqui, olha. Então aqui você tem um stop protegido, ó. O stop vai ficar na onde dessa operação? Stopzinho aqui embaixo, ó, dos 12,15, 12,18, entradinha. Acima dos 12, acima dos 12,60, que seria acima do fechamento de sexta. Até o topinho ali você tem aí 2,92, né? Como o stopzinho, ó, dos 12,21, 12,20 é de 3%, você quase consegue tirar o risco um pouco desse topo, né? Mas a expectativa é que ele faça o rompimento desse topo e dê sequência no movimento de alta, né? Se a gente pegar para projetar aqui, olha, a, o alvo desse primeiro pivô, ó, ele tem alvo lá em 13,62, depois 14,20 e tem espaço para ir, tá? Que o papel tá bem forte. 12,20 e depois 16,16. Tá? Então seria um stopzinho aí de 3,5%, 4%. Né? Ó, a parcial dá para ser na região de 3,02, 4,27, ou ainda alongar um pouco mais, tem espaço para andar.
E aí tem o alvo principal lá no 100%, olha, que já dá um upside de 12,76. Então, bem interessante CEMIG, né? Se a gente olhar aqui os indicadores de força, olha lá, a mesma coisa, pessoal. Percebe que os padrões, eles são bem parecidos, né? A leitura de contexto é a mesma. Por isso que eu falo aqui para vocês não ficar focado no preço que supostamente é interessante para entrada ou ponto de stop, mas sim na leitura do contexto em geral para tomada de decisão, tá? E o porquê da entrada ser no eixo X ou não no eixo Y, tá? Então isso é bem importante. O que seria até bom se vocês deixar o feedback nos comentários para eu saber se vocês estão conseguindo entender essas leituras de contexto e se está ajudando vocês no dia a dia, né? Se vocês conseguem aproveitar as oportunidades do mercado usando aqui o que a gente traz para vocês de conhecimento, beleza? Então, se a gente olhar aqui para a CEMIG, olha lá o TPV, ó, mesma situação, ó, se afastou da média móvel de 50, tá vendo? O que que ele fez? Ó? Fez todo esse processo aqui de correção. Ó. Opa, tá vendo? Ele fez todo esse processo aqui de correção, ó, que foi o quê? Esse aproximamento ó, do TPV até a média móvel de 50. Aí ele se aproxima, ó, ele testa. O que que ele faz? Olha lá, ó, mais um movimento de alta. Olha lá, o movimento de alta. Aí o que que ele fez? Se afastou um pouco. Ele foi em direção da onde? Da média móvel de 50, que é o quê? Que é a referência. E olha o que que ele fez, embicou para cima de novo, tá vendo? Então todo esse processo aqui dessa terceira linha preta foi esse processo de correção aqui. E agora de novo a gente tem aí o preço embicando para cima, né? Tá vendo o TPV também? Ó? Ou seja, expectativa retomar a movimentação de alta, né? A gente tem aqui também o IFR, a formação de fundo ascendente, confirmando um fundo aqui, um novo fundo aqui ascendente, voltando a trabalhar acima da zona 50, força predominante compradora, que vai em linha com o contexto todo que eu comentei de CEMIG, que tá as fractais alinhadas para a mesma direção, aumentam a chance daquele trade a favor, tá? Então a gente tem aqui os indicadores de força também demonstrando uma retomada do fluxo comprador dentro do papel, que é uma boa oportunidade aí também, a CEMIG 4, tá? MRV também está interessante, só que ela está um pouco esticada pelo diário, né? Pelo semanal tá lindo o papel, né? Se você quisesse, ó, pelo semanal, arriscar uma barra para cima, stopzinho de 9,83 e tem espaço para ir testar os 17,30 lá em cima, 17,05 a 21,87%, né? Porque ele está aqui trabalhando assim, ó, ele rompeu um nível chave de resistência, que foi esse aqui, olha. Olha esse nível aqui, todo esse nível de resistência, né? Bem relevante, ó, tem bastante teste. Ele conseguiu romper e fez um processo de alta, né? Que aqui a gente tem a formação de um fundo ascendente. Ele trabalhou aqui para a formação de um novo fundo e trabalhando forte dentro de uma movimentação de alta, né? Movimentação de alta, pullback, fundo ascendente, rompeu o nível de resistência. Semana retrasada tá com cara de uma barra ignorada, né? A barra aqui, ó, preta. E ele fechou a semana com volume comprador acima da média, rompendo média móvel de 200, com a média móvel de 9 se aproximando. Então é um papel que, apesar de ter um risco um pouco maior, que até inclusive seria melhor tentar levar pelo semanal, seria um trade um pouco mais alongado do que pelo próprio diário, tá? Mas também é bem interessante. SAPRE 11, outro papel também interessante. Olha lá, o papel que vem trabalhando já dentro de uma tendência forte de alta, passou aqui por um processo de correção e no rompimento da máxima de sexta com stopzinho de volatilidade, porque no próprio fundo fica muito curto, 2,72, eu prefiro deixar no mínimo 3%, né, para tentar pegar o que? A continuação desse movimento aqui de alta. Tá? O papel que ainda tem alvo lá em cima, né, que eu tiro aqui as projeções para não deixar muita coisa no gráfico, mas se a gente pegar o primeiro movimento aqui, olha, o próximo alvo do papel é os 23,07, depois 24,48. E o principal é nessa região aqui dos 23,90, que é uma região chave, né? Para o semanal ficar mais claro, que é esse topo aqui, tá vendo? Então dá para usar ele como referência. O papel tá interessante porque, mesma situação, rompeu a média móvel de 200, fez o pullback, formou um fundo ascendente, passou pelo processo de correção e pelo diário a gente vê a possível retomada desse movimento aí de alta de SAPRE, né? Seria entradinha no rompimento da máxima, stopzinho de volatilidade aqui, parcial 1 para 1, o tamanho desse risco aí de 3
3,5% e o alvo lá na região dos 23,80, o que seria um upside. Ó, se for levar em consideração a projeção de 618, 23,07, é quase 11%, 10,68. Até a região lá em cima, 14,5%, né? Então é mais do que 4 para 1, um upsidezinho aí em SAPRE 11 também bem interessante, né? Se a gente dá uma olhada aqui nos indicadores de força, olha lá, novamente, é o mesmo contexto. Ó. Se afastou dos 50, tá vendo? Ó? Se afastou dos 50. Passou por um processo de correção. Chegou aqui próximo, fez um movimento de alta, não conseguiu ainda dar sequência, foi procurar o que de novo? Olha lá. Se aproximou da média móvel de 50. Aí volta a demonstrar o interesse aqui comprador, ou seja, indicando realmente a possível retomada de fluxo comprador em SAPRE 11 com a formação de fundos ascendentes. Né? A gente tem fundo aqui, tem toda a sequência, ele primeiro não conseguiu, fez mais um processo de correção, o que está demonstrando aqui é a possível formação de um novo fundo ascendente e embicando aí para cima de novo, demonstrando aí possível retomada de movimento com uma relação de risco-retorno bem agradável, né? Mais de 4 para 1. A gente tem o gráfico diário e gráfico semanal alinhados, próximo de média, depois de já ter feito um rompimento de um nível de resistência importante e está voltando para testar como suporte, o que é bem interessante quando a gente tem essa troca de polaridade, principalmente pelo gráfico diário e pelo gráfico semanal alinhados, e usando também os indicadores de apoio de força só para entender se o movimento ele já descansou o que tinha para descansar, né? Que os indicadores eles dá para ser usado dessa maneira, pelo menos é o jeito que eu gosto de interpretar, né? Para entender a força do movimento, se ele já descansou, se fez uma correção no tempo ou não. Então você vai usando esses contextos para ir adicionando ao contexto final para você tomar a decisão de entrar ou não numa operação, né? Então a gente tem aqui o IFR também, passou pelo processo de correção normal, voltou a embicar para cima de novo, e tudo isso acima da zona 50. Eu vou até marcar aqui, ó. Ó, 50, tá vendo? O papel um bom tempo passando acima da zona 50, olha. Força predominante compradora, né? Eu sempre falo isso aqui para vocês. Então também bem interessante SAPRE 11. E próximo da média, né? As melhores operações sempre estão próximo da média, principalmente a de referência de 20 e a de 9, né? Ó, outro ativo também, ENAT3, inclusive a gente tinha comentado de venda na semana passada, mas o papel não caiu, né? Virou para cima de novo. Ou seja, se ele não caiu, está demonstrando a possível retomada então de alta. Olha lá, que a gente tem um fundo nessa região e formou um novo fundo aqui que é um fundo ascendente. A gente tem outro fundo aqui, olha. Ou seja, sequência de fundos ascendentes, preço próximo da média, expectativa aí de pivotar, né, que a gente chama de micro pivô, olha, um pivô aqui dentro, que é um micro pivô, é um pivô onde ele acontece dentro de uma movimentação maior, que também já é de alta, e pode retomar essa tendência principal. E a gente usa o alvo não, a região para fazer uma parcial, o topo anterior, o topo principal dessa movimentação, que no caso aqui, olha aqui, ó, 14,87. Então você tem todo esse espaço aqui, olha, porque a entradinha seria na onde? No rompimento desse topinho aqui, o stop aqui no fundo, olha, né? Então você tem um stop de 6,80 até a região do topo, já dá 9,31, então é 1,5 o tamanho desse risco, né? O espaço que tem para o papel andar a favor da operação é 9,30, ou seja, mais do que 1,5 para 1. E até a região que é mais importante acima, que é um pouco acima do topo, é 13,46, né? Aí é avaliar como a força que ele vai chegar aqui em cima, se chegar, porque ninguém sabe, porque ele pode abrir segunda-feira e te estopar aqui e fazer um pivôzão de baixa, né? Por isso que você tem um stop aqui, um stopzinho de 5,5, né? O stop ele é seu amigo, né? Se você errar, se você errar não, né? Para as vezes que você errar, porque você vai errar, ele vai te ajudar a liquidar antes, né? Você perder que não vai prejudicar o seu capital. Então, a Enat3 está interessante pelo semanal aqui, ó, próximo das médias. Né? Então, tentando pegar aqui, olha, a continuação desse movimento a favor do movimento principal, que é a formação desse fundo duplo,
mais um fundo ascendente e a possível formação de um novo fundo nessa região. Então, tentando pegar a continuação do movimento na tendência maior, que é essa aqui, né? Esse movimento, então, ENAT3 eu também aí acho bem interessante. Se a gente for olhar os indicadores de força, aqui ó, ele até passou a média móvel de 50 para baixo, né? Mas está querendo voltar para cima dela, fazer um pivô. Pelo IFR ele já fez o pivô e voltou a trabalhar acima da zona 50. O estocástico também já pivotou para cima e é um setor que acabou andando bastante na última semana e esse foi um dos papéis que não acompanhou. No caso, a gente teve PRIO 3 subindo bastante, REC V3, RRP3 subindo bem e a NAT3 acabou não andando, mas o contexto que estava de uma possível reversão de alta para baixa no curto prazo, ele acabou frustrando durante a semana e agora voltou a demonstrar interesse comprador, virando para um contexto onde a possibilidade maior demonstrado aqui dentro desse contexto atual é o possível pivô de retomada do movimento maior, né? Que seria esse movimento aqui. Ó. Ele pivotar aqui para cima de novo a favor do movimento principal, que é esses fundos ascendentes aqui. Tá? Então, o ENAT3 também é interessante. Lojas Quero também deixou uma barra aqui bem interessante. Um ativo que já fez uma primeira perna aqui bem forte. Testou o primeiro nível de retração no tempo gráfico maior, que é o mensal. Subiu quantos? 58, né? Só para vocês entenderem, ó, a retração seria de toda essa movimentação, né? Eu gosto de usar. Olha lá, ó. Entre topo e fundo de toda a queda, primeiro nível de retração, 6,76 foi o primeiro alvo dessa forte subida lá pelo diário. Então, eu sempre gosto de juntar a análise de vários tempos gráficos, tá? Então, aqui tá voltou a ficar interessante porque, ó, deixou uma barra de força em cima da média móvel de 50. A barra fechou lá na máxima, próximo da 9, próximo da 20, tentando pegar o quê? A retomada desse movimento, que até o topo anterior já são 14,5, contra um stop na mínima da barra de 5,53, você pode colocar na mínima da barra anterior, que fica um stop de 7%. Primeira dificuldade é a região de topo, 14,70. Então já é mais do que 2 para 1 o espaço que você tem para trabalhar para fazer a parcial. Não que necessariamente você tem que esperar chegar lá em cima nos 2 para 1 ou no 1 para 1, depende muito, tá? É um contexto. Você tem ali o espaço para pensar em fazer uma parcial e dentro desse espaço a porcentagem é de 14%, tá? Então você pode subir 1 para 1, você fazer a parcial, ou quando subir um para um, você avaliar se ele tem espaço para subir até o topo, ou está demonstrando fraqueza, e aí você vai avaliando com o contexto e vai, né, estruturando a sua operação. A única coisa que ela tem que ser fixa e você não pode tirar é o stop loss. Né? Agora, quando está indo a favor da sua operação, depois que já andou no mínimo 1 para 1 do seu risco inicial, você já consegue ali fazer o ajuste, a manutenção da operação, fazer o gerenciamento de risco da carteira geral, né? Que se você tem uma carteira composta mais de um ativo, no caso, sei lá, 10 ativos, vou dar o exemplo. Não é uma operação isolada que você tem que ficar preocupado, né? Mas com o contexto geral da estratégia. O quanto é o stop total daquelas 10 operações, que é a pior das hipóteses, né, que pode acontecer, e você entender o tamanho daquele, né, o panorama total da sua estratégia e entender, né? Porque às vezes você pode fazer a parcial em uma que já andou, tirar o risco dela, então você tinha 10 operações, você fez parcial, em uma você já não tem um risco mais de 10, tem um risco agora de 9, porque uma você já tirou o risco de 1 para 1. Então com isso você vai ali sempre balanceando a sua estratégia, fazendo com que ela se torne vencedora ao longo do tempo, né? Mas aqui então seria interessante, lojas quero, em cima da formação de um fundo, olha lá, ó. Fundo nessa região, possível fundo nessa região, fundo ascendente, tentando pegar a retomada desse movimento de alta, que é a principal tendência agora de lojas quero no curto prazo, né, e na média móvel, no gráfico semanal. A gente teve aqui o repique, né, ó, se afastou muito da média, vai comprar aqui em cima? Não, né, pelo amor de Deus, não. Tem que esperar corrigir, ó, corrigiu, testou a 9, entrou força de novo, e pelo diário você consegue ver uma barra bonita que vale a tentativa de um swing trade num papel, né? O setor financeiro, Nubank também bem interessante. A gente tem Nubank trabalhando aqui forte dentro de um movimento de alta. A gente teve aqui o movimento de reversão em forma de bandeira, né? Olha, movimento de alta, bandeirou, movimento de alta, bandeirou aqui de novo. Aí armou aqui uma deriva,
né? Uma deriva, olha lá. Mas o contexto ainda é de alta. Tem espaço ainda. O nível chave aqui de resistência é essa faixa dos 7,20. Ainda tem espaço. Ele está deixando uma barra de força em cima de uma zona de suporte, dentro de um contexto de alta, virando a 9 a 20, né? O preço bem próximo da 9 da 20, acima de fundos ascendentes, expectativa de pegar a continuação aí de Nubank, né? O volume aqui também bem interessante, acima da média. A entradinha seria no rompimento da barra de sexta, o stop na mínima da barra anterior, um stopzinho de 6%, contra aqui a região, o primeiro nível de resistência está 8,58, 8,5, né? 8,5 para cima, ou seja, um pouco mais do que 1 para 1, já para você também conseguir tirar o risco da operação, se caso ela seguir subindo, você tirar o risco em cima de uma zona bem chave de resistência, que é aquela chave. Se eu tirar o zoom aqui, fica mais claro, colocar no semanal, né? Tá vendo? Que é esse nível de resistência aqui para trás. Ó. E aí, ganhando essa região do 7,10, o papel tem alvo em 8,78 e depois 11,60, tá? E aí no gráfico semanal a gente vê também aí um lindo movimento de alta, só que aí teve o afastamento da média móvel de 9, fez aqui a correção no tempo, se aproximou da 9, voltou, entrada de fluxo principal, que nesse caso aqui é de compra, demonstrando aí um interesse de retomada de alta de Nubank, tá? Se a gente olhar aqui os indicadores, olha lá, a mesma coisa que eu comentei com vocês, o afastamento da média móvel de 50 no TPV, né? Olha lá, é tudo essa correção aqui, né? Ele se aproxima, voltou a embicar para cima de novo, tá vendo? E o IFR acima da zona 50, que é também que eu sempre gosto de comentar com vocês aqui, né? 50. Né? Ou seja, o papel demonstrando aí que a força predominante do momento segue sendo o comprador. Né? Então, você está entrando dentro de uma operação que você tem muito mais pontos a favor do contexto que você está procurando, que é uma compra, do que para venda. Logo, isso aumenta a expectativa do trade seguir a favor da sua análise. Tá? Então, bem interessante no Bank, próximo das médias. Então, tá, pessoal, esses foram os ativos aí de hoje. O vídeo até ficou um pouco mais longo, tá? Deixa aí nos comentários também se vocês preferem vídeo um pouco mais longo, comentando um pouco mais, dando mais ênfase a alguns ativos, ou uma análise mais objetiva e com vídeo menor, de no máximo 20, 25 minutos. Beleza? Então, do mais, bons trades aí para todos e até mais, pessoal.